Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Monge Preparado e hoje nós estamos aqui nesse cenário espetacular, espero que vocês gostem, para trazer um vídeo incrível. É o segundo vídeo da nossa série de histórias de sobrevivência e essa história promete trazer para nós muito conhecimento, muita experiência para que a gente possa analisar e crescer com ela. A história é de um pescador, um salvadorenho, que ele se muda para o México. Ele é um pescador de 36 anos, um cara experiente, conhecedor, um marinheiro veterano ali das águas, e ele, naquela ânsia de pescar, de aumentar a receita da família, ele precisa sair para a pescaria e o parceiro de pesca dele, naquele dia não pode, então ele leva um garoto, Córdoba, de 22 anos, com ele, um garoto sem muita experiência, um garoto que ele nunca tinha pescado, ele que eu digo os dois juntos, nem se conheciam, e o destino colocou a eles aí essa missão impressionante. Então eles saem para pescar, no barco deles eles levam um GPS, eles levam um celular enrolado num plástico, eles levam algumas sardinhas, alimentos. A ideia era eles pescarem por 30 horas. Dentre os peixes que eles iam pegar tinha tubarão, tinha uma série de peixes, e eles no barco, um barco de aproximadamente 7 metros, um barco simples, um barco sem cobertura. Vou deixar uma foto aí do barco para vocês terem uma ideia. Dentro do barco eles tinham uma geladeira de fibra, que nada mais era do que um isopor grande, né? E ali onde eles iam colocando muito gelo, aproximadamente 200 libras, né, de gelo. Então eles colocavam ali para poder manter os peixes, para quando eles voltassem, eles terem peixe. Logo que eles estão no meio desse processo todo, eles já estavam cheios de peixe, aquele peixe iria sustentá-los por semanas, eles começam a perceber uma tempestade vindo. E essa tempestade, ela vem com muita violência. Eles lutam contra essa tempestade por um longo período de tempo, onde eles ali se prejudicam, perdem uma série de recursos que haviam no barco e se deparam no dia seguinte com a tempestade acabando e eles muito exaustos, principalmente o Córdoba, o garoto de 22 anos que estava com ele, onde estava tirando a água do barco, enquanto o Alvarenga conseguia controlar o barco ali com o motor. Então eles percebem que o barco estava muito pesado, eles começam a se livrar de alguns elementos. Na verdade eles jogam todos os peixes fora, mesmo sem autorização do dono do barco. Eles se livram daquilo tudo para poder aliviar o peso do barco, diminuir o afundamento, entrar menos água, quer dizer, decisões que eles tinham que fazer ali rapidamente, e se depara com o fim da tempestade, onde eles ligam, passam um rádio avisando que eles estavam nessa situação. Quando o chefe deles fala, não se preocupe, a gente vai mandar ajuda, qual é o GPS? Quando ele pega o GPS está quebrado, não está funcionando, e ele não consegue ligar, porque muita coisa se perdeu na tempestade, e ele fala, olha, a gente está mais ou menos nessa região aqui, e o chefe dele fala, não se preocupe, eu estou mandando ajuda, e realmente mandou, só que começou a entrar um vento forte, e o motor do barco quebra, e sem motor eles ficam completamente à deriva, eles tinham jogado muitos dos itens fora. Então eles começam a voltar o oceano adentro e Córdoba começa a ficar muito preocupado, um garoto novo, né? E o Alvarenga tenta tranquilizá-lo, etc. Mas é uma situação que não tem muito o que ser feito. Então eles terminam de jogar as outras coisas fora. Ele pega algumas boias, em torno de 50 boias, amarra numa linha para fazer um rastro, porque ele não tinha âncora. Quando ele foi sair, ele percebeu que o barco estava sem âncora, mas ele achou que não fosse precisar daquela âncora. Então ele joga todos os peixes fora, ele se livra de tudo, o que aumenta ainda mais o risco deles de tubarão, porque os peixes com sangue, tudo naquela região próxima ao barco, colocaria eles numa situação de perigo. Mas esse é só o início da história. Esse barco, ele percorre até o final da missão aproximadamente 11 mil quilômetros. São 438 dias até ele encontrar a terra firme novamente. Então vamos lá, pessoal. O que é importante a gente entender nessa história? Eles precisavam sobreviver, não tinham comida, eles tinham facas, mas eles não tinham vara, anzol, nada disso, porque se perdeu no meio da tempestade. Então o Alvarenga começa a usar uma técnica onde ele enfia o braço na água e fica mexendo, para os peixes virem e ele catar o peixe com a mão, quebrando o peixe, entregava para o Córdoba, que fazia cru, uns pedaços de mais ou menos 2 dedos de carne para eles comerem carne crua. Eles não tinham água, então eles começam um processo de beber a própria urina e vai fazendo isso de forma constante. No 14º dia vem a primeira tempestade, onde eles rapidamente viram o isopor que
quando para eles se protegerem do sol e do frio da noite, eles viravam o isopor de cabeça para baixo, né, de fibra, e ficavam escondidos, abraçados. No primeiro dia, à noite, eles estavam encharcados e eles ficavam abraçados, trocando calor um com o outro ali, se retroaquecendo ali e jogando um pouco da água fora, e aquele desespero todo. Então eles pegam esse compartimento de água, de gelo, né, que no caso era onde eles botavam os peixes, esse isopor. Vou até deixar uma foto aqui do isopor para vocês terem uma ideia. Eles botam de barriga para cima para coletar água. E ao longo do trajeto deles, muito lixo eles vão encontrando. Então eles vão achando plástico, resto de garrafa, até sacolas com restos de comida que eles comem. Pegam um chiclete velho e mastigam aquele chiclete por um tempo, entrega para o amigo e vão dividindo aquilo. É uma situação de extrema necessidade. Eles conseguem capturar tartarugas que precisa levantar para respirar, então eles capturavam, comiam a carne da tartaruga e bebiam o sangue da tartaruga. Para quê? Para eles justamente poderem se reidratar um pouco. Então você vê que são situações extremas para eles poderem sobreviver. O fato deles estarem no barco, deles estarem numa situação dessa, geram outras posições, outros problemas de cunho psicológico. Depressão, ansiedade, frustrações, começam a tomar conta deles em determinados momentos. Mas até próximo ali ao segundo mês, eles ainda estavam em 2. Então um podia ajudar o outro. Mas o Córdoba, o garoto novo, começa a se questionar muita coisa, começa a entrar numa neura, começa a entrar num problema ali de depressão profunda, onde ele não quer mais comer, não quer mais beber, não quer mais fazer nada, e ele acaba falecendo. Quando ele morre, o Alvarenga fica desesperado, porque ele fala, cara, já é difícil em 2 sozinho, vai ser muito difícil. E ele então, numa atitude que mostra um pouco do desespero da situação, ele mantém o garoto ali, ele conversa com o garoto, entretém, pergunta como foi a noite e tudo, e no 6º dia ele se depara com esse choque realmente, acho que cai a ficha de que o amigo dele tinha morrido. E aí ele se depara com aquela situação, tira as roupas dele, porque tudo é importante quando se fala em sobrevivência, e joga o garoto no mar. Veste as roupas dele, era uma bermuda e um moletom, para se proteger, e segue uma jornada muito mais difícil agora sozinho. Ele não podia ficar sem ter uma doença, ele não podia ter nada, porque ele estava sozinho, totalmente vulnerável, à mercê de todo aquele processo. São situações, pessoal, de sobrevivência extrema. Então a gente não pode ter certos pudores. E ele bebendo sangue de tartaruga, ele comendo peixes, as aves paravam ele botava uma iscazinha de tripa, de peixe, alguma coisa, para a ave pousar no barco, ele pegar com as mãos e comia. E dizem os especialistas que provavelmente foi dessas aves que ele conseguia a vitamina C, que impediu ele de desenvolver o escorbuto, né, a doença do pescador, do marinheiro. E esse escorbuto foi questionado no futuro, quando ele é encontrado mais para frente, quando ele é salvo, como ele não desenvolveu essa doença, já que ele não tinha vitamina C. E um dos motivos foi colocado essa carne de ave. Ele conseguia ali diversificar um pouco da dieta dele para conseguir nutrientes de fontes diferentes, né? Então, basicamente, o que ele comia eram aves, peixes, tartaruga, e a água que ele conseguia coletar da chuva com esses diversos vasilhames que ele ia pegando de lixo no Oceano Pacífico, que era onde ele estava. E ele conta que ele conseguia controlar o tempo, que é algo muito importante. Você pega ambientes como, por exemplo, cassinos, onde ele é totalmente fechado, sem janela, sem nada, e com muita iluminação, para a pessoa perder a noção do tempo, que isso ajuda a pessoa a perder o controle da situação. Então ele conseguia controlar usando uma técnica que ele aprendeu com o vô dele, que eram os ciclos da lua. Então ele conseguia ver que ele passou 14 ciclos de lua. Então ele sabia que ele já tinha passado determinado período de tempo no mar. E tudo isso somado a toda a ansiedade e depressão de um cara de 36 anos que está numa situação sem controle algum. Ele não sabe o que fazer do ponto de vista de para onde chegar, como eu vou, para onde eu vou, onde eu estou. E isso, imagina um barco de 7 metros, um barco pequeno, no meio de um oceano, com patrulhas passando lá no alto. O barco não tinha iluminação, o barco não tinha nenhuma infraestrutura que possibilitasse ele de chamar ajuda. Passaram navios cargueiros por ele, sem sucesso, ele não conseguiu se posicionar. Ele tinha muitos momentos de paranoia, momentos onde ele tinha visões, ele não sabia distinguir muitas vezes o que era certo, o que era errado, o que era verdadeiro, o que era mentiroso. E depois de todos esses dias em alto mar, ele então percebe uma montanha de terra.
e então ele corta o rastro dele, né, o lastro dele, as boias, para o barco ficar mais leve. Sem aquilo ali, se viesse uma nova tempestade, ele provavelmente viraria o barco. Então ele consegue chegar mais perto da margem, e quando ele chega perto dessa margem, ele pula e vai nadando até a terra. O desespero dele é tão grande que quando ele encontra a terra, ele pega a terra como se aquilo ali fosse a última coisa. Só que ele está muito tempo no barco e ele não consegue andar, ele fica alguns poucos segundos em pé. Quando ele é encontrado por um casal que presta socorro por ele. Ele entrou em trauma depois de tudo passado, ele ficou quase um ano em choque, ele não conseguia ver a água, ele tinha uma série de problemas psicológicos, ele teve problemas judiciais, quando a família do Córdoba, do garoto, processou ele, alegando que ele iria matar o garoto, coisa que ficou provada que não. Muita gente duvidou da história dele, ele foi muito questionado. Quando ele é encontrado, os pés dele estão muito inchados e os braços muito finos, então ele secou muito aqui, mas por questões provavelmente circulatórias ou até de saúde mesmo. Você pega um cara, imagina como é que foi a higiene dele nesse período, para ele fazer a higiene pessoal dele. Imagina, tudo isso gera vai enfraquecendo mais ainda o ser humano, né? Além disso, a questão da água, desidratação extrema, os tecidos dele estavam muito mal hidratados, e ele fica 2 semanas ali em tratamento, e depois ele retoma ao México, e depois a família dele, até interessante isso, a família dele nem sabia que ele tinha sido perdido no oceano, a família dele já estava 8 anos sem falar com ele, não tinha sinal dele, então quer dizer, era uma história realmente de sobrevivência extrema, que trouxe ele de volta para perto da família, que trouxe ele de volta para perto de pessoas que ele amava, sendo que ele estava muito distante. Essa história ela é repleta de ensinamentos e principalmente de você tentar fazer o que você puder com o que você tem, que é algo que eu reparo que muitas vezes as pessoas, mas eu não tenho tal coisa, então eu não posso fazer isso. Calma aí, tenta, se esforça. É nessa criatividade, é na dificuldade que a gente encontra muitas vezes as soluções mais criativas. Pessoal, eu entendo que eu estou ao ar livre, é um período da manhã, então a iluminação não está tão boa, eu sei da importância da iluminação, mas eu queria trazer para vocês essa vista, porque eu acho que traz um pouco do realismo, né, de você pensar, de você sozinho no meio de um oceano, sem saber para onde vai, de onde veio, para onde está, o que você vai encontrar. Só para vocês terem uma ideia, se ele não tivesse pulado desse barco e nadado até essa ilha, que era uma ilha minúscula, tamanho de um campo de futebol, se ele não tivesse ido até essa ilha, pelos cronogramas que foram montados da rota do barco, ele só encontraria a terra novamente depois de quase 4.000 quilômetros, 4.800 quilômetros. Então ele ficaria ainda muito tempo à deriva em alto mar. Então, além de ele estar exausto, de ele estar emocionalmente abalado, ele viu aquilo ali como a única oportunidade e ele segurou com tudo que ele podia. Então, pessoal, eu paro essa mensagem aqui e pedir para vocês o like, porque o like ele é a motivação para que eu continue trabalhando e trazendo conteúdos interessantes para vocês, para que eu continue trazendo esse tipo de ideia, esse tipo de conhecimento na prática, porque hoje a gente está num momento onde as pessoas só querem resumo, e quando a gente traz uma história rica em detalhes, fica um período longo estudando, trazendo as questões que realmente vão ter um impacto não só midiático, mas coisas que vão trazer para a nossa realidade. Pô, ele comia carne crua e ele não teve nenhum problema de saúde, já o amigo dele teve, o amigo dele se enfraqueceu muito e veio a óbito. Então, mas por que ele não fez uma fogueira? Como é que ele vai fazer uma fogueira no barco? Então ele teve que fazer isso, ele não teve opções, entende, pessoal? E essa história, ela traz dinâmicas de a importância da gente ter o valor cristão, ou pelo menos religioso, melhor dizendo, porque isso depende muito da crença de cada um. Mas ele diz que ele não poderia tirar a própria vida, embora várias vezes ele pensasse nisso, porque ele lembrava da mãe dele falando que quem não ia para o céu. Então você vê como foi importante ele ter esse paradigma para manter ele vivo, para manter ele focado nisso. Eu não estou querendo entrar em nenhuma questão religiosa, cada um é de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um acha seu caminho do seu jeito. Mas é importante ter um caminho. É importante nesses momentos, a gente percebe como as pessoas se apegam em Deus, se apegam à sua fé, se apegam em algo que muitas vezes não pode ver. É importante esse relato, porque não é minha opinião, é o que a gente lê, é o que a gente vê. Outra coisa que eu achei muito interessante nessa história é que ele foi questionado sobre a veracidade disso, porque muita gente julgava ele por si. Eu não vou ser capaz de viver isso, é um recorde de sobrevivência no mar. Por que esse cara fez isso? Como é que esse pescador conseguiu isso? Então, quer dizer, as pessoas julgavam por ele, começaram a questionar a história dele. E muitas pessoas investigaram isso. Depois ele foi processado por um advogado dele que gerenciou a carreira dele, gerenciou as entrevistas por 1 ano. Depois ele caiu na real, viu que ele tinha que direcionar a vida dele de outra forma. Então, questões jurídicas, um cara que está cheio de trauma, um cara que está ali vulnerável, fraco,
as pessoas não têm pena. As pessoas vão realmente ali querendo pensar em si e muitas vezes ignorando o ser humano que passou as dificuldades. Então, pessoal, a gente precisa manter o foco, a gente precisa manter a serenidade, mesmo diante de momentos muito difíceis. Esse próximo vídeo que vai vir, o terceiro vídeo, vai trazer uma experiência ainda mais alucinante. São vídeos que o YouTube não apresenta para todo mundo, pessoal, então preciso que vocês deem um like, vocês compartilhem, mandem para as pessoas que vocês acham que vão achar esse conteúdo legal, ou vão achar esse conteúdo interessante, um conteúdo que vai agregar em algum aspecto. É um conteúdo muito legal para psicologia, um conteúdo muito legal ali para as áreas de conhecimento humano, porque a gente muitas vezes questiona até onde o ser humano é capaz de ir, e não tem uma regra, o ser humano é capaz de tudo. E levanta alguns pontos importantes, do tipo, ele deveria ter um segundo GPS, ele deveria ter um terceiro GPS. A questão da redundância de situações é importante. Se ele tivesse, ele não teria passado por nada disso. Então, quer dizer, até que ponto isso daí realmente é importante? Será que histórias como essa vão acontecer hoje? Talvez não. A tecnologia hoje vem, onde um celular como esse que está filmando agora, ou um relógio, ou às vezes um equipamento minúsculo, ele já vai servir para mandar um pedido de socorro, mas ele tem que ter. Se ele não tiver, não vai adiantar nada. Então casos como esse vão se tornar cada vez mais raros, é o que a gente espera, porque a tecnologia vem crescendo muito, vem desenvolvendo muito rápido e barateando o custo. Mas é importante a gente se apegar a histórias como essa para que a gente consiga tirar pontos de crescimento e situações para a gente crescer, amadurecer, estudar. Você vê a importância de algo simples como ele entender o ciclo lunar. Você sabe como funciona o ciclo lunar? Não sabe? Muita gente não sabe. Então é importante a gente ter em mente que conhecimentos básicos, muitas vezes mateiro, aquele conhecimento simples, fazem toda a diferença em situações como essa. Muito bem? Pessoal, muito obrigado por mais esse vídeo, estarem comigo aqui. Para mim é uma grande alegria. Espero que vocês estejam gostando. Deixa o like, comenta alguma coisa para servir de motivação e para que também me direcione para histórias que vocês conhecem, que são histórias que vão agregar ao canal e principalmente a todos nós. Beleza? Pessoal, lembre-se sempre, forte, seja forte.